1 Coríntios capítulo 13, nós estaremos lendo a partir do versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Ti a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conforme a imagem do Teu Filho. Olha para nós, ó Deus, como pecadores e miseráveis nós somos, quão distantes estamos, ó Deus, da Tua palavra. Por isso, meu Deus, se o Teu Espírito não agir em nós, continuaremos mortos espirituais, continuaremos parecendo com Adão e não com Cristo. Por isso, meu Deus, haja em nossos corações, endireita os nossos caminhos, abra os nossos olhos espirituais, mova o Teu Espírito em nós, ó Deus, para que haja vida em nós, não apenas para sermos religiosos, virmos à igreja, mas o que nós queremos, ó Deus, é sermos transformados por Ti. Por isso nos ajude, ó Deus, e que nessa noite, a Tua palavra, ela não apenas bata em nosso coração, mas como uma espada, perfure o nosso coração, penetre no mais íntimo de cada um de nós, para nos transformarmos, para mudarmos o nosso ser, para trazer a nós a Tua metanoia, a Tua mudança radical, a Tua transformação eterna, ó Deus. É isso que eu peço, que essas palavras não sejam apenas observadas pelos nossos ouvidos, mas seja crido pelo nosso coração, para sairmos deste lugar, entendendo a Tua palavra, e vivendo por meio da Tua palavra. É o que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é o que é o amor. Em nossa sociedade, o conceito de amor é um conjunto de emoções, comportamentos, caracterizados pela intimidade, paixão e comprometimento. Segundo a nossa sociedade, o amor ele envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto, confiança. O amor que nós vemos nesse mundo, ele pode variar de intensidade e mudar com o tempo. É associado com uma variedade de emoções positivas e sentimentos como felicidade, animação, satisfação com a vida, euforia.
mas também pode provocar emoções negativas, como ciúmes e estresse. É visto como algo passivo que acontece com as pessoas. Então, quando se fala de amor, logo vem ao nosso entendimento que são sentimentos, emoções, que um momento há uma euforia, há uma alegria, mas outros momentos há tristeza, algo que vai, algo que vem. Então isso é o que o mundo entende como amor, algo que acontece de forma passiva. Quem sabe alguém ama, quem sabe alguém me ame. No entanto, a Bíblia toda, quando ela fala do amor, ela fala em termos mais ativos. O conceito de amor, ele funciona mais como um verbo, uma ação, do que um substantivo. O amor, quando nós vemos na Bíblia, é um dever, é uma ação que somos obrigados a realizar. Deus, Ele nos manda amar o próximo, amar o cônjuge e até amar os nossos inimigos. Talvez bem diferente do amor que nós costumamos ouvir nas canções desse mundo ou nos filmes. O amor da Bíblia, ele expressa algo muito mais profundo que meras emoções ou sentimentos. A Bíblia diz que Deus, Ele nos ordena a amar, nos ordena a amar o próximo, nos ordena a amar o nosso cônjuge, nos ordena até a amar os nossos inimigos. A Bíblia, ela tem um conceito complexo de amor, que é expresso em relativamente poucas palavras. Temos o uso primário de 3 palavras gregas para significar o que é o amor. A primeira palavra é fileu. O que significa quando há essa palavra na Bíblia, fileu? É a palavra grega usada para denotar a afeição, o sentimento de amor, compartilhada por amigos. É uma amizade íntima, um amor fraternal. É um amor condicionado por aqueles que conhecemos e temos amizade. Então a Bíblia, ela fala de um amor, o amor fileu. O que é esse amor? É aquele amor que nós sentimos uns pelos outros como amizade. Então você está lá no teu serviço, a pessoa que trabalha com você tem amizade com ela, então você ama ela com este amor. Ela te ama com este amor, um amor de amizade, um amor fraterno, um amor de irmãos, um amor de quem você gosta. Então fileu é este amor, é um amor fraternal, é um amor condicionado. Aquela pessoa eu conheço, eu gosto muito dela, por isso eu amo ela. Aquela pessoa me conhece, tem uma amizade comigo, por isso ela me ama. Então este é o amor fileu, o amor de amizade, o amor fraternal. Outra palavra que nós encontramos é a palavra eros. É um termo grego que se refere ao amor romântico, caracterizado por paixão, desejo, atração física e prazer. É o tipo de amor que associamos ao romance. Então, é o fileu, é o amor fraterno, o amor que nós temos por aqueles que nós conhecemos, aqueles que nos conhecem também nos ama. O amor eros já é um amor romântico, já é um amor que envolve a atração, prazer, geralmente é o amor de marido para a esposa, esposa para o marido. Mas o Novo Testamento, porém, descreve um terceiro tipo de amor, que é o amor ágape, que tem a sua característica mais distintiva, a ausência do próprio interesse. Procede de um coração com o interesse e cuidado pelos outros. Quando nós vemos o amor fileu, ou o amor eros, é um amor que é condicionado,
Eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa me ama. Eu amo aquela pessoa porque eu casei com ela. Eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa é meu amigo. Então, estes amores são amores condicionais, que é condicionado a alguma coisa a qual eu quero e me satisfaz. Mas o amor ágape, diferentemente desse amor condicional, ele é um amor incondicional. É um amor que ele é ausente do próprio interesse. É um amor que Deus teve por nós. E é um amor que é exigido na Bíblia para todo o cristão. Ele é um amor que procede nós pelos outros, não porque nós queremos algo em troca, mas porque nós queremos o bem da outra pessoa. Então, o amor ágape, esse amor que nós vamos falar hoje, ele é um amor que envolve fidelidade, compromisso e um ato de vontade. Distingue dos outros tipos de amor pela sua elevada natureza moral e o caráter forte. O tipo de amor que caracteriza Deus não é um sentimento puramente emocional, o amor que Deus teve por nós, como costumamos ver sendo retratado. Deus ama porque essa é a sua natureza e a expressão do seu ser. Este é um amor que Deus tem para conosco, é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que Deus tem por nós para fazer o bem a nós, sem querer receber nada em troca. Então, o amor ágape, ele é sempre mostrado por aquilo que se faz. Quando existem os outros amores, eles são condicionados. A pessoa fez algo bom para mim, eu me condiciono a fazer algo bom para ela. Então, o amor fileu ou amor eros são amores condicionados a algo. Algo que a pessoa faz sempre esperando algo em troca. Ou que ela beneficia alguém porque alguém beneficiou ela. Mas o amor ágape, o amor que Deus teve por nós, o amor que é falado aqui em 1 Coríntios, é um amor mostrado apenas por aquilo que se faz por nós, que se faz pelo outro. O amor de Deus, ele é exibido mais claramente na cruz. Olha que interessante, que Paulo fala em Efésios 2. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, amor ágape, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, sem que nós tivéssemos feito nada para Ele, Ele nos deu a vida, juntamente com Cristo. Então, o amor ágape é um amor que demonstra pela ação, sem esperar nada de troca. Deus nos amou, não foi um sentimento apenas, não foi um emocionalismo. Por que não foi? Porque Ele fez algo com relação ao amor que Ele teve. Ele entregou o seu Filho na cruz. Então, esse é o amor ágape. É um amor que faz, que tem atitudes, sem esperar nada em troca do outro. Não merecemos tal sacrifício, mas olha aqui que Paulo também diz em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor ágape. Ele nos ama, nós ainda maus e pecadores, e Ele faz o que com este amor? Ele entrega o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O amor ágape, diferente dos outros amores, esse amor, ele tem uma atitude, e é uma atitude incondicional, sem esperar nada de ninguém. O amor ágape de Deus é imerecido, é gracioso, e está constantemente buscando o benefício daqueles que Ele ama.
Devemos então amar os outros com um amor ágape, seja ele irmãos crentes, ou seja ele os nossos inimigos. O amor ágape, tal como modelado por Cristo, ele não é baseado em um sentimento. Ao contrário, é um ato determinado da vontade, uma decisão alegre de colocar o bem-estar dos outros acima do nosso. Então, é um ato determinado da vontade. Você lembra da passagem do bom samaritano? Aquele bom samaritano, ao ver aquele homem caído, ele estava determinado pela vontade dele a ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa que estava lá caída no meio do caminho, nada fez para merecer, nada tinha para dar para ele, uma vez que foi roubado e perdeu tudo o que tinha. Mas aquele homem, ele amou com um amor ágape, ele estava determinado em fazer o bem para aquela pessoa, em troca de nada. É isso que é o amor ágape, é um amor que é determinado pela vontade. Os outros amores não é determinado pela vontade, eles são passivos, porque envolve primeiramente as pessoas fazerem algo por nós. Este amor é nós fazermos algo por alguém, é uma decisão de colocar o bem-estar do outro acima do nosso. O amor ágape não é algo que podemos oferecer naturalmente. Ao refletirmos sobre este amor, como alguém pode amar dessa forma? Talvez nós estamos ouvindo falar sobre um amor incondicional, um amor que parte de nós fazermos o bem para alguém, sem esperar nada em troca. Este amor, diferente dos outros tipos de amor, esse amor, ele só pode ser adquirido por meio de Deus. É um amor que ele não vem de forma natural. Por causa da nossa natureza caída, nós somos incapazes de produzir tal amor. Conseguimos produzir o amor filéu, amar quem nos ama. Conseguimos produzir o amor eros, amar, ter prazer pela nossa esposa, pelo marido. Mas este amor incondicional, de estar disposto a fazer o bem por uma pessoa, sem esperar nada em troca, de amar os inimigos, este amor, ele não pode ser produzido naturalmente. Se nós quisermos amar dessa forma, como Deus ama, esse amor só pode vir de uma fonte, que é o próprio Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:5, este amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Paulo também diz em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, é o amor ágape. Este amor só pode ser recebido quando Deus coloca em nosso coração. Este é um amor que vem diretamente de Deus. Este é um amor que é fruto do Espírito, não é fruto da nossa boa vontade, não é fruto da nossa carne, não é fruto da nossa religiosidade, mas é fruto do Espírito. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Por causa do amor de Deus para conosco, somos capazes de amar uns aos outros. Esse é o amor ágape, o amor incondicional, o amor demonstrado por Deus a nós. E esse amor ágape é maravilhosamente descrito
em 1 Coríntios, capítulo 13, que nós lemos. Paulo, ele vai descrever para nós o que é o amor. O que é o amor ágape? Nós estamos familiarizados com os outros tipos de amor. Então nós vivemos em um mundo familiarizado com amar aquele que nos ama, amar aqueles que nós conhecemos, amar aquele que fez o bem para nós, amar aquele que nos ajuda, amar aquele que nos deu o emprego, que abriu uma porta de emprego, amar aquele que fez alguma boa obra por nós. Nós estamos acostumados com esse amor de amar aqueles que nos amam. Estamos acostumados ao amor eros, o amor da paixão, o cônjuge um pelo outro. Mas e o amor que Deus espera de nós? O principal amor, que é o amor ágape. Como será que está o nosso coração diante deste amor? E nessa noite nós, ao meditarmos sobre a realidade deste amor, nós devemos nos curvar diante da palavra de Deus e reconhecer que nós precisamos mais de Deus. Diante da estrutura e da profundidade do que é realmente amar como Deus ama. Então Paulo, ele inicia no versículo 4 dizendo, o que é o amor ágape? E ele inicia falando que o amor é paciente. A paciência é um fruto do Espírito. O que significa ser paciente? Significa aquele que restringe a ira, que suporta a provocação e preserva a paz. Quando Paulo diz ser paciente, significa suportar as ofensas e injúrias dos outros. É uma paciência duradoura, é ser longânimo e tardio em vingar-se, tardio em irar-se, tardio para punir. Então, quando nós falamos sobre ser paciente, é nós estarmos dispostos a suportar as ofensas e as injúrias que os outros fazem contra nós. É uma paciência duradoura. Não é aquela paciência que você perdoa uma vez. Não é aquela que você fala, não, agora eu, ok, mas na segunda já não se aguenta. Não, ela é uma paciência duradoura. Ela vai ouvindo as injúrias, ela vai ouvindo as ofensas, e ela guarda o seu coração com paciência, para não pecar contra Deus, para não vingar-se da pessoa, para não se irar. Será que nós temos sido pacientes? Ou será que nós temos explodido? Ou temos uma pequena paciência? Ou será que a nossa paciência, ela é duradoura? Ela é longânima? Ela prossegue? Como será que está a nossa paciência? Isso é o amor. Isso é o amor ágape. É esse amor que Deus espera de nós. É um amor que tem paciência. Ele diz também que o amor, ele é benigno. Benigno significa bondoso. A bondade também é um fruto do Espírito. É algo que usa de misericórdia. É alguém que é gentil. É uma pessoa que faz o bem, que usa de bondade. Então, o verdadeiro amor, o amor ágape, é um amor que usa de bondade para com o próximo.
é aquele que faz o bem. É uma vontade ativa de fazer o bem para uma outra pessoa. O amor fileu é um amor passivo, ele quer receber o amor. Mas o amor ágape, ele é um amor ativo, ele quer fazer o bem para a pessoa, sem receber nada em troca. É ser benigno, bondoso, fazer o bem, agir com bondade. Quando foi a última vez que você fez o bem para uma pessoa? Você parou para pensar nisso? Viemos à igreja, cantamos louvores, participamos do culto, mas a pergunta para nós a respeito do amor, este amor, quando foi a última vez que você se dispôs a fazer alguma bem-aventurança, alguma bondade, algum bem para alguma pessoa? Ele continua dizendo, o amor, ele não arde em ciúmes. O que significa? Não tem inveja. Ele renuncia ao sentimento negativo e egocêntrico em relação aos dons e às conquistas de outros. O que estava acontecendo na igreja em Corinto? Ali havia muitas manifestações de dons, e havia muita contenda entre os irmãos, e cada um procurava os seus dons, de acordo com aquilo que eles achavam importantes, pela manifestação exterior diante de outros. Então aqueles dons que se destacavam, que todos admiravam naquela época, era um dom que todos queriam ter, não para fazer o bem, mas para se gabarem dos dons, para se gabarem de serem algo diante dos outros. E os que não tinham dons aparentemente grandes, tinham ciúmes e invejas daqueles que tinham os dons. Então havia brigas entre eles, contendas, discussões. E Paulo diz o quê? Que o amor ágape, ele não arde em ciúmes, não tem inveja, não é cheio de ódio, raiva, com relação ao sucesso do outro. Nós não estamos aqui para competirmos uns com os outros, não estamos aqui para sermos melhores que os outros, pelo contrário. Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva os irmãos. E o verdadeiro amor, então, ele dispõe disso, de ciúmes, de invejas, de querer aquilo que é do outro, de desejar, de cobiçar o que é do outro, como os coríntios estavam fazendo. Paulo ainda fala, olha, não diga, que ele diz, não diga que no versículo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então muitos ali estavam desprezando os dons, se achando inferiores ao outro irmão, e tendo ciúmes e inveja do outro irmão. Nós tivemos exemplos na Bíblia de Caim tendo inveja de seu irmão Abel, ao ponto de matá-lo. A inveja, ciúmes. Nós tivemos lá José sendo vendido pelos seus irmãos ao Egito, por causa de ciúmes e inveja. Mas o amor de Deus, ele não arde em ciúmes, ele não tem inveja, ele renuncia a esse sentimento egocêntrico, de querer ser o centro. Nós não somos o centro, você não é o centro, eu não sou o centro é Cristo. Ninguém vai ocupar o lugar de Cristo, e nós então devemos ser irmãos em Cristo. E ele continua dizendo,
O amor, ele não se ufana. Ufana é se vangloriar. O amor verdadeiro não se exalta, não se gaba dos seus próprios dons. O amor verdadeiro, ele não faz a sua exibição própria, que empregam os discursos retóricos para enaltecer-se excessivamente. Ele não se vangloria pelos seus dons, pela sua retórica, não se acha melhor do que os outros. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não age dessa forma. Ele não se autoproclama, se autoexalta. O que nós temos hoje? Quantas pessoas em manifestações espirituais se exaltando, vendendo. Quantos, os profetas da internet vendendo as profecias por Pix, se exaltando, mostrando suas mansões, os seus carros importados. Não se vangloria. O amor, ele continua, não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha, não tem uma visão exagerada de si mesmo, não se inflama, não se enche, não se incha, não se torna arrogante, não é cheio de si, não tem comportamentos de modo orgulhosos, ele não se acha melhor do que o outro, seja pela condição financeira, seja pelos dons, seja pela posição espiritual. Ele não se orgulha, não se ensoberbece, ele não tem esse comportamento orgulhoso. Esse é o amor ágape. Quantos têm agido com orgulho? Quantos têm se achado melhor do que o outro? Porque tem uma casa melhor, porque tem um emprego melhor, porque tem um diploma melhor, porque tem um sobrenome melhor, porque tem um carro melhor, porque tem uma retórica melhor. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o que nos conforma à imagem de Cristo, não à imagem de Adão. Adão queria ser como Deus. Qual foi a proposta da serpente? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. De que forma? No orgulho, querendo ser orgulhosos, soberbos. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, se é o amor ágape que está ocupando o nosso coração, se é este amor em que está moldando as nossas vidas. No versículo 5, Paulo então diz, que o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não age de modo contrário às convenções de comportamento decente, de forma vergonhosa e indecente, é agir de forma indecorosa, que tende a ferir a moral ou os bons costumes, tanto nas atitudes, palavras, roupas. Então o amor, ele não se conduz de forma inconveniente, não é indecente, não é imoral, não fere os bons costumes, tanto do seu comportamento, tanto da maneira de falar, a linguagem, o comportamento, a aparência, as vestes, quando contrariam ou ferem a moralidade ou os bons costumes. O amor, ele não se conduz dessa forma, de uma forma inconveniente. O amor, como ele continua dizendo, não procura os seus interesses,
não busca as próprias vantagens. Ou seja, o amor verdadeiro, ele não é egoísta. Hoje as pessoas querem tudo para elas. As pessoas pensam somente em si mesmos. Só pensam naquilo que ela vai ser beneficiada. Nisso eu sou beneficiado, então nisso eu amo. Só querem sugar, pegar, puxar. O amor, ele não é egoísta. O amor não procura os seus próprios interesses. Eu vou amar aquela pessoa porque eu tenho interesse por trás daquilo, porque eu sei que aquela pessoa pode me beneficiar. Não é egoísta. Nós amamos porque é uma ordem nós amarmos. Deus nos ordena a amar o próximo como a nós mesmos. O amor, ele não se exaspera, ou seja, ele não se ira facilmente, recusa-se a ficar irritado ou a ser provocado à ira. Uma pessoa que vive irada. Nós temos como exemplo Moisés. Moisés, durante 40 anos, ele guiou aquele povo pelo deserto. Olha a mansidão que aquele homem precisou ter. 40 anos, aquele povo falando na cabeça dele: estou com fome. Dava comida, mas só tem isso para comer. Agora estou com sede. Mas não tem água. Imagina aquele povo reclamando, murmurando na cabeça de Moisés. 40 anos no deserto. A paciência que ele precisou de ter para não se irar facilmente. É dessa forma. Isso é o amor. O amor, ele não se ira com facilidade, ele não se exaspera, mesmo quando provocado a ira. Pessoas que vivem irado. Imagina se Moisés vivesse irado. Não sobrava ninguém. Imagina. Agora olha para nós. Será que nós temos vivido de que forma? Estamos irados em todo o tempo? Falamos de forma áspera em todo o tempo? Vivemos dessa forma? Isso não pode, para nós que somos cristãos. Não foi esse amor que foi colocado em nosso coração. O amor que foi colocado em nosso coração é um amor que não se ira facilmente. O amor que não se ressente do mal. O que isso significa? É um amor que não guarda rancor, que não se lembra da injustiça de outras pessoas, que não se recusa a perdoar plenamente os outros, que não guarda registro das ofensas. Ela não concentra a atenção nas injustiças cometidas pelos outros contra ela. Ela não planeja o mal contra os outros. Não se ressente do mal, não guarda esse rancor. A pessoa vive somente falando das coisas do passado, o mal que aconteceu. Ela não esquece da traição, ela não esquece do problema, ela não esquece das coisas ruins do passado. Ela está sempre colocando isso para fora. Ela se recusa a perdoar plenamente as pessoas. Ela não perdoa. Ela fala: não, eu perdoo, mas não perdoa. Ela não esquece. Passa o tempo, ela volta atrás e fala das mesmas coisas, das mesmas ofensas. Então ela concentra a atenção dela não nas coisas boas que Deus tem feito, mas nas injustiças que ela passou. Então ela concentra a vida dela, o coração dela, os olhos dela, somente nas injustiças, somente nas ofensas. Como será que está o nosso coração?
Você realmente perdoou? Você realmente deixou para lá aquilo que passou? Você realmente entregou o perdão para aquela pessoa que fez tanto mal para você? Esse é o amor, esse é o verdadeiro amor, que ele não guarda o rancor. No versículo 6, ele não se alegra com a injustiça, ele não é feliz com aquilo que é injusto, ele não fica feliz ao ver um país vivendo em uma injustiça, em uma corrupção, em leis não sendo obedecidas. Ele não fica feliz em ver os jovens nas drogas, ele não fica feliz ao ver o grande número de divórcios, ele não fica feliz com isso, com as injustiças. Ele não se alegra com o mal, ele não se alegra com a violação da lei de Deus. Quantas pessoas ficam felizes com o que está acontecendo? Quantas pessoas ficam alegres com o momento em que nós estamos vivendo? Quantas pessoas estão comemorando leis pró-aborto? Quantas pessoas estão comemorando aquilo que é mal? Mas o verdadeiro amor não, ele não se alegra com a injustiça. O verdadeiro amor, no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. O amor, irmãos, jamais deixará de existir. Diferente dos dons, os dons cessarão, visto que fornecem apenas perspectivas terrenas e parciais. Paulo fez um contraste entre o amor, que permanece para sempre, e os dons, que cessarão quando o seu propósito estiver cumprido. No versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando, porém, vier o que é perfeito, a palavra grega aqui, perfeito, pode ser traduzida como fim, cumprimento, perfeição ou maturidade. Alguns aplicam o versículo à segunda vinda de Cristo, outros à maturidade ou à implantação da igreja, feita pelos apóstolos, e ainda outros ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Mas o versículo 12, no entanto, parece mostrar que Paulo está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. O que Paulo ele quer mostrar aqui para os irmãos de Corinto? Que eles deveriam amadurecer espiritualmente. Assim como uma criança, ela se torna adulto e deixa as coisas de criança, assim eles também deviam deixar as contendas, os ciúmes, a arrogância, a soberba, a imoralidade. Assim como uma criança,
ela amadurece e se torna adulto, assim aqueles irmãos também deveriam amadurecer espiritualmente. Assim nós também hoje, nós devemos amadurecer a nossa vida espiritualmente. Nós não podemos continuar vivendo como crianças espirituais, uma vez que nós temos ouvido o Evangelho. A nossa vida, ela deve estar se aperfeiçoando, o nosso coração se aperfeiçoando, o nosso cristianismo se aperfeiçoando, o nosso amor se aperfeiçoando. Eu não posso ter 10, 20, 30 anos de igreja e o meu coração continuar da mesma forma. Paulo, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos com relação a isso. Até quando eles iriam continuar como crianças na fé? Até quando eles iriam continuar tendo que ser levados nos braços por alguém? É tempo da igreja amadurecer. É tempo de eu e você amadurecermos espiritualmente. É tempo de nós termos a nossa vida transformada, o nosso cristianismo ser verdadeiro. Nós não podemos apenas ficarmos ouvindo e nada acontecer. Até quando? Paulo, ele faz essa abordagem para aqueles irmãos. Irmãos, até quando vocês vão ficar com contendas, falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo? Até quando vocês vão continuar imorais? Até quando vocês vão continuar lutando uns com os outros nos tribunais? Até quando vocês vão continuar escandalizando uns aos outros? Até quando? Até quando vocês vão ficar manifestando os dons da forma errada, para a sua própria glória? Chega um momento, irmãos, que nós devemos amadurecer, que nós devemos deixar de ser crianças na fé e passarmos a sermos adultos espirituais, e fazermos análise na nossa vida e do nosso coração. Será que nós estamos nos conformando à imagem de Cristo? Será que dia após dia você tem se parecido mais com Cristo? Paulo então ele vai dizer no versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. O espelho naquela época, ele era feito de material de bronze polido. Está dando para vocês ouvirem? Está dando aí no fundo, Demir? Naquela época, o espelho, então, ele era feito de bronze polido. Não era igual hoje. Hoje você vê no espelho e você vê da forma certinha. Mas naquela época era um bronze. Então, quando eles olhavam para o reflexo no espelho, eles não viam a imagem de forma perfeita. A imagem, ela era parcial, ela era embaçada. É a mesma coisa quando nós pegarmos um alumínio brilhante, você olhar para aquele alumínio, você vai ver que há uma imagem, mas não é uma imagem de forma perfeita, é uma imagem parcial, é uma imagem um pouco embaçada. Da mesma maneira, Paulo vai dizer o quê? Que a nossa experiência atual com os dons do Espírito de Deus é imperfeito. Os dons eram apenas reflexo da realidade gloriosa de Deus.
a quem o cristão um dia verá de forma perfeita o Senhor. A manifestação daqueles dons eram apenas parciais, mas que um dia eles estariam frente a frente com o Senhor, que um dia eles veriam Deus face a face. A manifestação dos dons era apenas uma aparência de uma glória futura que eles viriam a respeito de Deus. E Paulo diz isso, que naquele momento eles estavam ainda olhando como em um espelho, de forma parcial, embaçado, imperfeito, mas que um dia eles viriam face a face o Senhor. E para terminar, no versículo 13 diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Meu Deus, tá? Se não tivesse a promessa do dilúvio, hein? Tava todo mundo já com medo, né? É hoje que acaba. Mas o mundo não vai acabar por chuva, irmão, então fica tranquilo. Dá tempo ainda de você se converter, dá tempo. Paulo então vai terminar dizendo: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Porque Deus concedeu amor a todos os cristãos. E porque Deus ordenou que todos amassem uns aos outros. Eu queria terminar com uma frase de Charles Spurgeon a respeito desse versículo. E ele diz assim: o amor é o mais elevado, o auge, não é o fundamento. Isso é a fé. Assim como uma rosa em pleno florescer é maior que o caule que a carrega, assim, enquanto a fé é mais necessária e a esperança mais animadora, o amor é o mais bonito e o mais brilhante dos três. Então Spurgeon, com relação a isso, ele responde dessa forma: que o amor, ele é o mais elevado dos três, mas ele não é o fundamento. O fundamento é a fé. Mas assim como a rosa, quando ela floresce, ela é maior que o caule que a carrega, enquanto a fé é mais necessária, e a esperança, ela é a mais animadora, o amor é o mais bonito e o mais brilhante dos três. O amor ágape, ele é o fruto supremo do Espírito. E é este amor, irmãos, que Deus derramou em nosso coração. Não é um sentimento ou uma emoção. Este amor que Ele derramou em nosso coração é o amor ágape. É o amor que nos faz diferenciar de qualquer outra pessoa. Porque somente os cristãos verdadeiros têm esse amor. Somente eles receberam em seu coração esse amor. As pessoas aí no mundo amam, mas amam sempre por interesse. Ajudam sempre por interesse. Dão a cesta básica para querer ir para o céu. Fazem o bem para tirar uma foto e aparecer na primeira página do jornal. Fazem
demonstram amor? Demonstram. Mas o amor ágape é diferente. É um amor que não procura nenhum interesse. É um amor que está disposto a ir e fazer o bem a qualquer pessoa. É um amor que não guarda ressentimento nos corações do erro dos outros. A pessoa errou contra a minha vida, eu perdoei e eu esqueci. Passou-se, acabou. Esse é o amor ágape. É um amor que não se ensoberbece, que ao invés de ele se achar melhor do que o outro por aquilo que ele faz, é um amor que ele se humilha diante do outro. É um amor que não ira com facilidade. É um amor que vive a perdoar. É um amor que ama os próprios inimigos. Quem faz isso? Quem pode fazer isso? Senão aquele que tem o Espírito Santo, senão aquele a qual foi dado desse fruto. E é isso que nós precisamos. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai nos fazer ser luz nesse mundo, o sal dessa terra. Não é virmos apenas a uma igreja ou nos dizermos cristãos, mas é nós vivermos este amor. E essa é a reflexão para nós nessa noite. Nós estamos terminando um ano, estaremos iniciando um novo ano. E como está o amor ágape em nossa vida? Como está este amor em nosso coração? Como está a nossa vida com relação a amar uns aos outros como a nós mesmos? Como está a nossa disposição de fazer o bem para alguém, sem esperar nada em troca? Como está a nossa disposição de sermos pacientes, longânimos? Como está a disposição do nosso coração? Irmãos, tudo vai passar neste mundo, os dons vão passar, mas esse amor, ele nunca passará, permanecerá para sempre em nós. Hoje, nós manifestamos de uma forma ainda imperfeita, parcial, mas um dia estaremos plenamente na presença do Senhor, estaremos com a nossa vida glorificada diante de Deus, e experimentaremos este amor de forma plena em nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, devemos, irmãos, colocar em prática este amor. E esse é o convite que eu faço a vocês, para vocês poderem manifestar este amor onde vocês estiverem, no seu trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, na família, no seu casamento, com os seus filhos. Manifestar esse verdadeiro amor. Por isso, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, e você vai orar a Deus, e vai pedir a Deus por este amor, para que Deus, Ele haja no teu coração com relação a esse amor, e que Ele te capacite a você a colocar em prática esse amor. Vamos orar então.